E aí, pessoal, no vídeo de hoje tem a bomba. O São Paulo volta a negociar com Naruel Bustos. Ainda sobre Felipe Alves e bastidores da vitória do São Paulo Futebol Clube na Copa do Brasil. Então, isso e muito mais. Vamos embora pro vídeo. Eu gastaria dinheiro para ir contrataria o John. Eu acho o John melhor que o São Paulo. Você gastou dinheiro no Galo, você gastaria em goleiro? Era a prioridade? Então, mas é que tá. Se você acredita no Jandrei, aí você contrata o Felipe Alves. Você acha o John melhor que o João Paulo? Eu acho. O Cuca também achava, tanto que ele foi goleiro na final da Libertadores. Achei até que ele falhou no gol do Breno Lopes. O tamanho que ele tem, devia ter saído. Mas eu investiria. Chegar lá com uns 10 milhões de reais, leva. Nossa. Leva. 10 milhões de reais? Ofereceram 4. Grana, só não, né? 4 não vou vender. Entendeu? Uns 10, 12 milhões, sai. 2 milhões de euros. O Santos vende. Eu acho ele muito bom goleiro. Só que é aquilo que ele já jogou a Copa do Brasil pelo Santos. Exato. Entendeu? O Felipe Alves não tem esse problema. O São Paulo fala também no Richard, do Ceará, que era goleiro do São Paulo. Era da base do São Paulo. A última copinha que o São Paulo ganha, acho que foi em cima do Santos. Acho não, ele ganhou uma copinha dos pênaltis em cima do Santos. O goleiro era o Richard. O goleiro era o Richard. Mas o Rafael Cabral do Cruzeiro, ele é a base do Santos, mas antes de ele chegar no Santos, ele passou pelo São Paulo. Ele passou pelo São Paulo também. Como o São Paulo desperdiça. É que o goleiro é difícil, né? Essa coisa de você subir um goleiro, o processo é diferente de um jogador de linha, né, Zé? Sim. Pela confiança. Às vezes é a ocasião que faz o ladrão, né? Talvez seja o caso do Thiago, mas a gente não sabe. Eu falo por experiência própria, porque eu vivi essa situação com meu irmão, né, no Corinthians. Sim, exato. Entra, vai lá, Rubinho. E aí não teve, naquela época dele, conseguiu fazer bons jogos, alguns jogos, alternou jogos bons e jogos ruins e não permaneceu. Você tem que ter um cuidado, né, em relação a isso, porque a posição de goleiro ela é ingrata. O jogador de futebol erra um passe, aí tem depois 2 minutos a bola vem de novo e ele acerta. Exato. O goleiro erra uma vez, é gol do adversário. Fica marcado. Fica marcado psicologicamente. Normalmente você tem os 11 jogadores, eles estão envolvidos no jogo. Você tem a preocupação, marcação individual, técnica, ali o posicionamento, vou roubar essa bola, tal. Você tem várias preocupações. Muitas vezes o goleiro ele fica sozinho, isolado. Sim. Quem vai nos estádios, né, assiste os jogos, você vê muitas vezes o lance, o gol, né, uma metade de campo totalmente preenchida por quase todos os jogadores, e aí só o goleirão lá no seu campo sozinho, aquecendo e tal. É um mundo paralelo, né? Então tem que realmente tomar muito cuidado em relação a isso. Agora não tem nenhum outro. Mas, por exemplo, a especulação no Felipe Alves. Vale a pena trazer o Felipe Alves ou vale a pena falar, vamos com o Thiago? Não, mas acho que assim, você coloca o Thiago. Caso o Thiago falhe, tenha problema, quem você vai colocar? Pelo menos você tem que ter uma opção. Sim. O Felipe é um goleiro que já trabalhou com o Rogério no Fortaleza. Sim. O Rogério já sabe. Então, assim, eu acho que se o Rogério optar, joga um dia o Thiago, joga um dia o Felipe, isso não vai ser um problema também. Porque o próprio Felipe já tem uma certa idade, não é um jogador 23, já... acho. Confirma aí, professor. Não, o Felipe tem mais que dizer. Eu tô falando do Thiago. Ele era goleiro do Audax. Ele era goleiro do Audax. Então, assim, ele já tem uma certa idade, não acredito que ele venha para o São Paulo Você lembra o chapéu que ele deu? Não lembra em cima de quem? Que ele dá na pequena área? E queria criar problema. Ele deu um chapéu no cara? Fernando Diniz. Eu tinha informação... O senhor sabe que ele recebeu a oferta do Flamengo. Felipe Alves tem 34. Não agora. Naquela época lá, ele recebeu a oferta do Flamengo e não foi. Acho ótimo, Felipe. Ele é bom goleiro. Eu também acho ele bom goleiro. E vai se encaixar dentro daquilo. Se desse, você contrataria. E se encaixa dentro daquilo que o Rogério gosta, que é de jogar bola. Sim, exatamente. É rápido na reposição. O São Paulo não tem tempo nem dinheiro para contratar um goleiro nesse momento que resolva, certo? Certo. Que dinheiro que o São Paulo tem? Além dessas bloqueios de competição que a gente falou, por exemplo, do John. Além de tudo. Então, assim, o São Paulo precisa contratar um goleiro que chega e joga. Acabou. Não tem conversa. Não é, vamos ver, então. Então, o que tem de mercado mais disponível, que minimiza o risco de ser uma aposta, como falou o Pedro Ivo, é o cara que trabalhou com o Rogério 2 anos. Que é o Felipe. Então, assim, que todo mundo vai chegar com a pressão de ser uma interrogação no São Paulo? Todo mundo. Aliás, todo mundo. Não é só no São Paulo. Eu falo que no futebol, todo reforço, até aqueles mais especiais, todo mundo, ele de certa forma, é uma aposta para aquele momento. Ninguém é certeza absoluta. Eu contratei, vai chegar a jogar. E o tempo que leva. A gente brinca, se é o Messi, vai chegar no PSG, vai jogar. Na primeira temporada foi mais abaixo e tal. Então, assim, né? Só não quero sair do contexto, mas só explicando. Então, tirando esse fator genérico que todo mundo, ele chega com uma grande interrogação, ele é o cara que, dentro dessa margem de pode dar certo, pode não dar, é o que menos corre risco, porque ele já vem com o aval de um técnico que trabalhou com ele bastante, que o evoluiu como goleiro, diga-se de passagem, e que pode dar a ele, e o Rogério, vindo a público, que aí seria muito importante, dar o suporte ao Felipe.
tá chegando um cara, torcedor, que eu quero que vocês tenham paciência, que vocês apoiem, que é minha confiança. O Rogério tem esse peso. Né? O Rogério tem que dar essa barganha. Não é, ó, chegou o cara, vamos ver. Não, o Rogério tem que abraçar o Felipe publicamente. Que é uma coisa que em alguns momentos o Rogério não faz muito. O Rogério tem que ser um cara mais, às vezes, nesse momento delicado, mais carinhoso. Né? Eu até estava vendo ele falar do Thiago, falou, da idade, tá experiente, né? Tá chegando, mas é bom goleiro, tal. Eu acho que às vezes ele tem que ser menos verdadeiro, por mais correto que ele seja, de falar, não, tá experiente, vai errar, vai acertar, não sei o quê, e eu sei que é importante isso, mas nesse momento o que alguém precisa no São Paulo, principalmente esses caras que estão chegando agora para uma posição tão carente, é carinho. Afago. Assim, torcedor, é chamar o torcedor. Ele vem das mãos do Rogério, tem um... Não, mas Impresionante, yo nunca en mi carrera había vivido algo así, la verdad que es muy lindo que la gente te reciba así, te muestre tanto cariño y bueno, nosotros tratamos de dar lo máximo en el campo para representarlos de la mejor manera. El apoyo de la gente, ser recibido tan bien es algo que me llega al corazón y bueno, daré lo máximo para darle la mayor alegría a toda la gente de São Paulo. Sabendo o vestiário. Opa, tudo bem, como é que está? Tudo bem? Boa sorte, tamo junto. Obrigado. apertar as travas. Dentro desse corpo quente, tem sangue de quem não pode. Dentro desse corpo quente. O tempo todo, rapaziada. Vamos aí. Esse é um sonho, não? Sim. Se esse é um sonho, que seja um grande sonho. Deixa tudo em campo. Tá todo mundo pronto? Deixa a vida em campo. A vida hoje. Vamos. Não importa o que vai passar, rapaziada. Pensa no agora, rapaziada. Outra chance, mais uma vez, rapaziada. A gente tem esse privilégio, pô. A gente tá jogando. Você história, rapaziada. Vamos. Rapaziada, tudo não tem esse título, rapaziada. Vambora. Vamos em casa. É decisão, hein, rapaziada. Todo mundo junto, se cobrando pra caralho, pra depois comemorar aqui, hein. Vamos, hein. Vamos mostrar que estamos aqui, hein. Que pelos pra vencer, velho. Vambora. Cabeça boa, velho. Cabeça boa. Jogo a jogo para nosso objetivo é ser campeão. Agora vamos viver isso, vamos sonhar, caralho. Bora. Não perdemos de vida hoje. Traz os produtores pro nosso lado todo. Comunica e fala, rapaziada. Vamos ver os caras hoje. A gente depende da vitória pra viver bem, pra passar dias bons aqui, velho. Vocês trouxeram 50 mil pessoas ou mais de 50 mil pessoas aqui. O que esses caras querem ver? O melhor de vocês. O que eles querem que vocês deixem? A boa da vida dentro do campo, ok? Estamos bem treinados, nós sabemos o que fazer dentro do sistema de jogo. Pressão. Fez o primeiro gol, o que nós fazemos? Continuamos. Fez o segundo gol, o que nós fazemos? Então vamos para no setor esquerdo de campo de ataque para jogar de costas ali. Igor Gomes recolhe o jogo mais uma vez no campo de defesa com Nel. Nel abre o jogo lateralmente com Miranda. Miranda no círculo central, vem mais uma bola longa buscando a Caleri, dominou legal. Tá Luciano cercado por dois, passa para o Nestor, só um tapa nela. De Nestor para Igor Gomes que abre mais aberto aqui pela direita, tem com o Igor Vinícius. Luque cruzou, Luciano! Eu tenho que agradecer a torcida pelo apoio durante os 95 minutos que teve de jogo. É um jogo difícil, a gente soube sofrer,
soube atacar e graças a Deus saiu com 1 a 0 no jogo de ida. Agora é pezinho no chão, mudar de foco agora que é brasileiro. Agradecer bastante a Deus e meus familiares também, porque nos momentos mais difíceis que eu estava há um tempo atrás, eles estavam comigo, né? Nunca perdi minha fé. No, increíble que este sea mi primer partido en esta institución. La verdad que la cancha impresionante, el apoyo de la gente se hizo sentir mucho y bueno, fue fundamental para poder hacer un gran partido. Y bueno, en lo personal muy contento, muy conforme, quizás con ese sabor amargo de no poder haber convertido ese gol, pero bueno, con la tranquilidad de haber ayudado al equipo a poder conseguir el resultado. Vai pegar, eu conheço. Fiquei feliz demais, né? Porque é especial, né? Hoje o Morumbi com 50 mil pessoas e poder defender um pênalti não tem explicação mesmo. E me deixa feliz demais, né? Dá confiança para seguir trabalhando. Certo ou não? Sim. O Campeonato Brasileiro é tão importante quanto esse para nós. Cada jogo é muito importante para nós. Quem for entrar no próximo jogo vai fazer o melhor como foi hoje. Mas nós temos que viver o Campeonato Brasileiro no dia a dia. Estamos combinados assim ou não? Beleza? Parabéns! Sempre gratificante, emocionante, né? A torcida não esquece ainda aquele grito que ecoou por muito tempo aqui no Morumbi. Olha, papai! Aqui eu deitava muito no 2 toques, velho. Dá um abraço. Tá fininho, não, já fiquei massa aí, ó. Tá fininho. Tá fininho. Pera aí que eu vou dar a camisa pra ele na cabeça. Que é isso? No artilheiro de uma noite. É que filho deu um presente. Aí, ó. O torcedor pode ficar todo felizão da vida, né? Ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, tá vivaço na Copa do Brasil, título que o São Paulo não tem. Dá pra conquistar a Copa Sul-Americana, legal, dá sim. Só que se vacilar e der mole, empurrar com a barriga, vai ficando pra baixo no Campeonato Brasileiro e depois sofre nas rodadas finais pra evitar rebaixamento, por exemplo. O desejo do Rogério era brigar lá em cima, a pontuação nessa virada de turno está abaixo do mínimo que o Rogério imaginou, que seria uma conta aí de 30 pontos, o São Paulo está com 26, é o 10º colocado na tabela, até porque empatou demais, né? Como empata o São Paulo, ô louco! 11 empates em 19 jogos, é o time que mais empata no Brasileirão e também por isso está na 10ª colocação. E o Rogério ligou aquele sinalzinho de alerta, vamos ouvi-lo. A vitória é importante para dar confiança para o time, mas o Campeonato Brasileiro, eu repito, não adianta se acomodar num jogo de Copa. A realidade é que o único campeonato que está em data certa para acabar e nós precisamos de pontos é o Campeonato Brasileiro. Não interessa se tem alterações, quantas alterações terão para domingo, nós temos que ter um time competitivo e nós temos que nos cobrar pelo resultado no domingo, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma equipe boa, que é a equipe do Atlético Paranaense, mas nós precisamos somar pontos. Não podemos dormir achando que ganhou um jogo de Copa. Não fizemos mais que a obrigação hoje aqui, sair em vantagem, um gol. Nós temos que acordar para o Campeonato Brasileiro. Nós temos que tentar somar mais pontos do que a gente vem somando, porque 26 pontos num turno, vou ser sincero, é muito pouco. Eita.
Rogério Ceni versus Felipão, domingo às 4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético Paranaense versus São Paulo. O Luciano, que ontem saiu morto de campo, foi substituído, até sinalizando algum tipo de problema muscular. Não tem nada com ele, pode até ser poupado, mas não houve lesão, foi cansaço mesmo. E 3 jogadores em vias de voltar, o Patrick, o Alisson e o Reinaldo, só que não é pra agora não, só semana que vem, talvez. Beijo, mais opções, bom final de semana. Pra você também, Silvestre, bom final de semana. Bom, o Rogério acho que está certo, porque o turno e retorno é onde ele pode garantir Libertadores, independentemente de qualquer coisa. O projeto dele era 6º lugar no Brasileiro, e aí vamos ver o que dá para fazer na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Copa do Brasil, o planejamento era chegar nas quartas. E a Sul-Americana ganhar. Ver o que dá. Então não pode contar com a classificação lá, tem que contar aqui, claro. E com essa pontuação que o São Paulo tem e que o Rogério foi extremamente sincero, dá um vacilo nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, vê onde você vai parar. É porque ele suou sangue o ano passado para não cair. Diferentemente daquilo que eu falava do Corinthians. O Corinthians está lá em cima, beleza, tal. Então dá para se priorizar o jogo contra o Flamengo. Não é o caso do São Paulo. Tem que olhar com muito carinho pelo Brasileirão. Deixa eu perguntar. Bora falar agora sobre o São Paulo. Naruel Bustos e Felipe Alves. Fui o primeiro a cravar para vocês que o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, estava contratado, 34 anos de idade, pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Juventude. São Paulo se acertou com o Fortaleza e vai desembolsar $200 mil ou R$1 milhão pelo empréstimo de 1 ano e meio. O vínculo atual de empréstimo só vai terminar em dezembro do ano que vem. Atleta de 34 anos que conta com a confiança do técnico Rogério Ceni. Eles trabalharam juntos no Fortaleza. O Felipe estava emprestado ao Juventude, onde era reserva. Só 3 partidas na temporada. O curioso é que das 3 partidas, 2 foram na Copa do Brasil, o que vai impedi-lo de defender o São Paulo na competição de mata-mata do futebol brasileiro. Ele está habilitado para jogar o Brasileirão da Série A e também a Sul-Americana. Curiosidade antes de falarmos sobre Naruel Bustos. São Paulo fez várias tentativas de goleiro. Conversou com John, Rafael Cabral, Diego Alves, Danilo Fernandes e Kozlinski. Todos esses nomes confirmados por gente importante do São Paulo. Não houve avanço em nenhuma das tratativas e o plano FGH acabou se tornando Felipe Alves. Já está contratado, anunciado e registrado. Estará à disposição na Sul-Americana na semana que vem, confronto contra o Ceará. Bora falar sobre Naruel Bustos. O atacante de lado de campo, sonhado pelo São Paulo há bastante tempo. Outro que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Contei para você há semanas que o Naruel Bustos era um nome que interessava. Faz tempo que as conversas existem, a relação entre o Grupo City e o São Paulo tem melhorado bastante, tem avançado, tem garantido progressos, pequenos, lentos, mas graduais. E existe otimismo hoje de que o Naruel Bustos possa ser contratado. Eu estava conversando com uma fonte minha no São Paulo e perguntei se depois do Felipe Alves, o próximo reforço seria o zagueiro. E a pessoa disse que antes do zagueiro deve haver a contratação do Naruel Bustos. As conversas estão quentes, as conversas estão em andamento. Naruel Bustos, que também interessa ao Internacional e não vai ficar no Girona. Esse atleta surgiu na base do Tajeres, da Argentina, chegou a jogar no futebol mexicano. Será, e nesse momento defendia o Girona. Jogou as 2 últimas temporadas no futebol espanhol. Ele pertence ao Grupo City, ao Manchester City. E nesse momento estão decidindo o que vão fazer com o Naruel Bustos. Há uma possibilidade relativamente boa de um acordo com o São Paulo. Seria o atacante de lado de campo que o tricolor busca há bastante tempo. Bem mais importante, por exemplo, do que o Marcos Guilherme recentemente contratado. Quero fechar o vídeo para falar. E aí, pessoal, notícia que caiu como novidade, né? O São Paulo voltou aí a negociar, parece que nunca deixou de negociar com o Naruel Bustos e tem feito pequenos avanços. De acordo com o André Pirral, também além de Jorge Nicola, o Júlio Casares tem um bom relacionamento com o Grupo City e tem conseguido desenvolver negociações por o que seria uma opção de um empréstimo com uma futura opção de compra pelo jogador. Então o São Paulo que tenta agilizar esse negócio até o dia de hoje, né, que seria a data limite para inscrevê-lo para a Copa Sul-Americana. Mas também tem essa pressa toda, porque se o São Paulo consegue se classificar para a semi, o São Paulo tem direito também de inscrever o atleta. Então o atleta não jogaria as quartas, mas jogaria as semis ainda do Campeonato Brasileiro. Ficaria a pendência mesmo da Copa do Brasil. O Rogério viu o jogador como um reserva de Caleri ou até mesmo para compor o ataque. Então é um bom nome, é jovem, se destacou no Tajeres, o City comprou o jogador está no Girona já há 2 anos e vê com muito bons olhos a vinda para o São Paulo. Parece que esse é o outro trunfo da negociação, até por causa do Caleri, Galopo, da visibilidade. Então ele gosta bastante da ideia e parece que tem forçado um pouquinho a barra. Dizem do interesse do Inter, mas a prioridade do jogador seria o São Paulo Futebol Clube. Então só boas notícias, né? Será que virá esse jogador tão sonhado por ataque? De acordo com o Jorge Nicola, também a prioridade agora é o ataque, não a defesa. Então vamos ficar de olho, né? Mas são os bastidores bacana ver o Valse, né? Com o celular aqui. Pena que ainda não tem previsão do jogador voltar, que vem treinando. Teve uma contusão seríssima há 2 anos aí. E é um jogador aí que
era das maiores promessas, estava quase sendo vendido para Red Bull Bragantino na época. Então, sim, ainda novidades sobre o retorno do jogador que tem seu contrato vencendo ao final desse ano. Em falar também em mercado da bola, foi o de Nahuel Bustos, Felipe Alves ainda continua sendo um assunto bastante debatido. Não é uma unanimidade, claro, mas é o que eu disse no vídeo de ontem. O erro correto, de confiança do Rogério Ceni, e por um momento, aí eu concordo com o Facincani, foi o que deu para trazer, e é melhor trazer o que você já conhece, né? Porque um goleiro novo, ainda mais a posição de goleiro. Se fosse outra posição, beleza. Então, vamos aguardar aí, que deve jogar bastante nessas próximas semanas, principalmente aí porque o Jandrei só tem perspectiva de voltar no jogo de volta da Copa do Brasil. E, para fechar o vídeo, as duas saídas aí de ontem confirmadas. Rigoni, venda oficializada, tá indo pro Austin da Major League Soccer, fez até uma despedida junto à torcida tricolor. O Caleri também fez uma homenagem ao colega. Então, deixa saudade pelo ano passado, não deixa nenhuma por esse ano. Que pena realmente. E Jonas Toró está indo para o Panathinaikos da Grécia. E aí, por 0,800, é isso mesmo, gente, está indo de graça. Até porque o São Paulo deixou passar o limite do contrato dele, né? Então o contrato dele está para vencer, não foi feito nenhum acordo, nenhuma renovação. E aí, o Panathinaikos leva de graça o jogador. E o São Paulo vai ficar com 25% de uma futura venda. Às vezes quando o São Paulo pisa na bola com relação a esse tipo de situação, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí que amanhã enfrenta o Atlético Paranaense do Felipão. Um jogo duríssimo. Num estádio, num gramado que o São Paulo teve sempre muitas dificuldades, apesar que nos últimos anos vem conseguindo bons resultados. E a boa notícia, claro, é que o Luciano não teve nenhuma lesão. Foi apenas ali cansaço. Em relação aos retornos aí de Reinaldo, Alisson e Patrick, eles não deverão nem estar aptos para o jogo de amanhã, devem ser guardados aí para o jogo de meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Ceará, com mais de 30 mil ingressos vendidos. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.